Fala gente, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui para gravar mais um vídeo para o meu canal, como eu prometi. Segue a gente lá no YouTube, Kelson Freitas, e no Instagram, Freitas Kelson, tá bom? E a gente estará falando hoje de 3 tipos de mortes. Tá? Primeira, morte física. Segunda, morte espiritual. E terceira, morte eterna. A gente vai ficar sabendo hoje o que são esses 3 tipos de mortes. Se você não perderia esse vídeo, fique até o final para você assistir. Quero ler um versículo bíblico que se encontra primeiro em Lucas capítulo 16, verso 22, que fala a respeito de morte física. Primeira morte que eu quero tratar com cada um de vocês nesta tarde. Quero ler Efésios capítulo 2, Lucas capítulo 16, versículo 22, que diz assim: E vos ficou estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, Cristo nos vivificou estando vós mortos em nossas ofensas e pecados. Éramos pecadores. Jesus Cristo morreu por nós, nos vivificando, ou seja, nos limpando do pecado. Isto passa a ocorrer no momento que aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador. Então, este vivificar quer dizer limpar. Então, aí a morte física, para você saber, trata-se da separação entre o corpo, a alma e o espírito. Esta é a morte física. Então, tratando da morte física, é o texto mais conhecido que conhecemos, a parábola do rico e Lázaro. A Bíblia vai dizer que chegou a morrer o pobre Lázaro e foi levado para o seio de Abraão, e o rico morrendo foi sepultado. Então, o que acontece na morte física? Há uma separação entre a alma e o espírito. Quando uma pessoa morre, ela verdadeiramente há uma separação ali. A alma, o espírito do corpo físico. Como diz a Bíblia, aquele corpo vai voltar para a terra, para o pó, de onde ele voltou. E a nossa alma terá um destino qual nós escolhemos no nosso dia a dia. Deus nos deu algo chamado livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio de escolha. Jesus Cristo, muitas das vezes, ele não vai mostrar o nosso pecado, mas ele quer que nós reconhecemos o nosso pecado. Lembra de quando Adão pecou no jardim? Que a Bíblia vai dizer que Deus chegou perguntando a Adão: Adão, onde tu estás? Ele disse: estou escondido. E Deus disse: quem disse que tu estás escondido? Por acaso tu comeste do fruto que eu te proibi? Ou seja, Abraão já sabia. Ou melhor dizendo, Deus já sabia que Adão tinha pecado. Mas Deus ele não queria chegar para Adão revelando para ele: Adão, você pecou. Adão, você comeu do fruto. Não. Deus chegou para ele como se não soubesse de nada. Mas Deus já sabia de todas as coisas. E ali nós vimos que Deus pergunta a Adão, até Adão revelar que pecou. Ou seja, Deus, ele muitas das vezes, ele não quer revelar o teu pecado, porque ele não quer te envergonhar e ele não quer o teu mal. Quando Deus vai cobrar de você o teu pecado, porque ele está já gravemente irado, a Bíblia vai dizer que nós devemos nos examinar. Então, muitas das vezes, na morte física a gente não vê isso, mas na morte espiritual, que eu vou acabar de falar, a gente vai ver isso. Então, a morte física é isso, separação do corpo e da alma. O teu corpo vai voltar ao pó. Mas segundo a Bíblia, na vinda do Senhor Jesus Cristo, o teu corpo que foi enterrado, ele reviverá novamente. A Bíblia vai dizer que a terra dará aos seus mortos novamente. Então, se você morreu antes de Cristo voltar e dizer: eu vou morrer antes de Jesus voltar, mas todos nós vamos prestar conta do que fizemos na terra, vamos ser julgados. Nós ressuscitaremos novamente para sermos julgados, porque a justiça de Deus vem sobre todos e a gente vai pagar pelo nosso pecado. Se você morrer antes de Jesus voltar, você vai estar em um lugar. A Bíblia vai tratar de um lugar chamado Hades. Hades não quer dizer o lago de fogo, chamado inferno. Hades quer dizer lugar de espera. Então, quando você morrer antes de Jesus voltar, você não será lançado no inferno. Mas a Bíblia vai dizer que no dia final, no juízo final, a Bíblia fala que aqueles que morreram sem Cristo serão lançados juntamente no lago de fogo, juntamente com o diabo e seus anjos, e será trancado e será a sofrer eternamente. Mas aqueles que andaram sinceramente, que
pediram a Deus para perdoar os seus pecados e andaram na verdade, estarão em um lugar chamado paraíso. Ou seja, esse dia vai chegar. E o que é a morte espiritual? A morte espiritual é a separação entre o homem e Deus. O que é a morte espiritual? Qual tem afetado muitas igrejas? Há pessoas que muitas das vezes pensam que ainda está crente, pensam que ainda tem o Espírito Santo de Deus na vida, mas verdadeiramente o Espírito Santo já o negou, já o retirou. Tem pessoas que estão cantando, estão pregando, mas está morto espiritualmente. O que é esta morte espiritual? A morte espiritual é que você não tem mais aquela ousadia, aquela importância por Deus, em se consagrar, em cultuar a Deus. Tem muitos que estão lá cultuando, glorificando, como eu falei, mas já morreu espiritualmente. Então esse é o problema de muitas pessoas ao pensar que é crente, pensar que está agradando a Deus, está vivendo de maneira degradante a Deus. Pessoas que, se a trombeta tocar, elas vão ficar. Pessoas que não têm azeite em suas vasilhas. A morte espiritual tem afetado muita gente. Hoje em dia tem muitas gentes mortas espirituais dentro da própria igreja. Eles não se dão conta da morte espiritual, que vai dizer a Bíblia que devemos nos examinar nós mesmos. Porque não da nossa forma, não do nosso jeito. A gente vai nos examinar de uma maneira agradante a Deus. Vai nos examinar de uma maneira coerente, analisar os nossos erros, nossos pecados, nossas falhas, nossas atitudes, nossos comportamentos no nosso dia a dia, quem eu sou na igreja, quem eu sou fora da igreja. Então a morte espiritual, ela tem afetado muita gente, que você não vê ser alvo da morte espiritual, porque a morte espiritual ela leva para o inferno, é onde você pensa que tem Deus na vida e não tem, assim como os que estão lá fora, que pensam que tem Deus na vida, que acreditam em Deus, mas porém está faltando algo em suas vidas. Jesus, eles aceitar Jesus Cristo, porque eles sem Jesus são mortos, e eles pensam que tem Jesus, mas não tem Jesus. Então você passa a ter Jesus no momento que como você confessa Ele, e Ele perdoa os teus pecados, e você tem uma vida santa diante dEle. Então, a morte espiritual, quando tem invadido muitas igrejas, muitas vidas e muitas pessoas, e você não venha ser uma dessas pessoas que pensa que está vivo, mas na verdade está morto. E de que maneira, irmão, eu posso ver se eu estou morto espiritualmente? Sabe por quê? Porque a vaidade toma de conta de você. Você cantar, você não ora mais, você escolhe o hino e canta, de qualquer forma, de qualquer jeito. Você vai para a igreja, critica pregador, critica cantora. A vez de ser um adorador, você se torna um observador dentro da igreja. Isso é morte espiritual. É aquele que uma palavra de doutrina, uma palavra de ensino, você vai dizer que é errado, que fulano está criticando, que fulano prega desta forma. Entendeu? Por quê? Porque você quer ver algo agradável. Você quer ouvir aquilo que você quer ouvir, entendeu? Mas vai dizer a Bíblia em Apocalipse capítulo 3, e no capítulo 1, verso 3, bem-aventurado é os que leem e os que ouvem as palavras desta profecias e guardam todas as coisas, todos os seus mandamentos, porque a vinda do Senhor está próximo. Então não seja como aquelas nécias que não tinha azeite em suas lamparinas, em suas vasilhas, não tinha reserva. É tempo, é hora de buscar Deus, despertar, de nos purificar nossas vestes, como a Bíblia nos ensina, de andar como a Bíblia nos ensina. Então não deixe viver desta forma, ou alguém colocar palavras top em tua boca, ou você mesmo falar. Muitas pessoas que estão erradas, estão mortas espiritualmente, vem um pregador e fala que Deus vai fazer isso na sua vida, mas você sabe que não está agradando a Deus, você sabe que está precisando de Deus, você sabe que está precisando de mudança, e ele fala, você sabe, se você se examinar, você vai saber que você está errado, porque a tua mente, ela vai te acusar. Então a morte espiritual é isso, separação do homem de Deus. Receba esta palavra no seu coração, porque esta palavra é de Deus. Eu quero falar da morte eterna. O que é a morte eterna?
A morte eterna é aquilo que vai ser a distinção do teu futuro, céu ou inferno. A morte eterna, você não vai renascer, não vai ter perdão, não vai ter misericórdia naquele grande dia. Se você morrer com Cristo, você vai para o céu. Se você não se morrer sem Cristo, você vai para o inferno. É a realidade, é a mensagem que temos que pregar, como a Bíblia diz. Hoje em dia, pessoas pregando sobre bens materiais, bens financeiros, entendeu? E coisas horrendas que o Cristo não nos ensinou a pregar, mas nos ensinou a pregar sobre salvação, sobre arrependimento de pecado. Então a morte eterna, meu querido, é onde a morte, o diabo e todos aqueles que morreram sem Cristo serão lançados no lago de fogo, no inferno. Tá? Não queira ir para o inferno. E você sabe que não é de qualquer forma que entra no reino dos céus. A porta é estreita e o caminho é apertado. Te esforça para alcançar o reino dos céus. Quero te dizer uma coisa: não seja como Saul, que foi negado por Deus e pensou que estava vivo espiritualmente, mas Deus já tinha o negado, porque não tinha mais Deus na vida, entendeu? Deixou Deus de lado para fazer coisas do mundo, coisas que desagradavam a Deus. Então, receba esta palavra, tá? Não queira ir para o inferno, né? Santifique-se. Então, tá aí os comentários sobre a morte física, a morte espiritual e a morte eterna, que Apocalipse capítulo 20, versículo 14 vai falar. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Os que passares por esta morte serão todos não salvos, condenados pela justiça de Deus no último dia. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Esses são aqueles que morrerão sem Deus. Aqueles que morreram com Deus ouvirão: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino do céu que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Eu não vim aqui por medo em você, mas porque Deus me despertou a falar disso, da morte física, morte espiritual e da morte eterna. Estamos vivendo os últimos dias e você precisa observar isso. Você precisa ver isso. Tantas igrejas blasfemando o nome de Cristo, tantos profetas, falsos profetas que se dizem homem de Deus, mas que tem um espírito de adivinho, de adivinhações, e adivinha a tua vida e profetiza as coisas boas que não é de Deus, mas são usado pela boca de Satanás. Você deve ter cuidado. Você que é pastor, que pastoreia a igreja, quem você coloca no seu púlpito para pregar a palavra de Deus, porque hoje as pessoas têm brincado com Deus dentro da igreja, ninguém dá mais importância para a palavra, tem abrido mão da palavra de Deus. E isso vai ocorrer tudo. A morte espiritual, meu querido, é uma morte que eu quero frisar neste final, que tinha atingido muitas pessoas e eu passei por isso. Esta morte espiritual é um período, sei o que é isso, que pensei que estava tudo bem, me sentia bem comigo mesmo, mas me afastei mais de Deus, deixei de orar, deixei de ler Bíblia, não sentia mais desejo de pregar e nem de ouvir hino, entendeu? E comecei a me sentir mal com isso e Deus começou a me incomodar. E eu vi que quando as pessoas não estavam na mesma situação do que a minha, voltei a buscar a Deus, voltei a ler Bíblia, voltei a ouvir hino, voltei a orar e a jejuar, buscar a presença de Deus. Porque quando a gente pensa muitas vezes que está tudo bem, está tudo mal, estamos fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus. E eu comecei a me examinar. Quem era eu antes? Um menino, um jovem de oração, que tinha dedicação na obra. E eu estava deixando isso. Satanás estava roubando aquilo que eu mais gostava de fazer, que era buscar e sentir a presença de Deus e pregar a sua palavra. Então, meu querido, se Deus tem algo na tua vida, Ele vai realizar. Se Deus tem algo para a tua vida, se coloque na brecha, porque Ele vai realizar. Não adianta você buscar outros méritos longe, porque o que Deus tem para você é coisas segundo o seu coração, é o coração dele, é da vontade dele, é da maneira dele. Então espera no Senhor.
que a morte espiritual, se você estiver sentindo assim, desta forma, que esta palavra venha servir de libertação para você. Não morra, não se separe de Deus, fale como o salmista Davi: Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito, porque eu preciso dele. Crie em mim, ó Deus, um coração reto, puro. Então esta palavra que eu trago a você, que Deus te abençoe. Siga a gente lá no YouTube, Kelson Freitas, e no Instagram, Freitas Kelson. Tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês que ouviram esta mensagem. Em nome de Jesus, Pai.